irmãos e irmãs, paz e bem, para a leitura orante da Palavra de Deus. Celebramos nesse final de semana a festa, a solenidade de Pedro e Paulo. Desde o século III, que a liturgia une na mesma celebração, essas duas colunas da igreja. Pedro, o primeiro Papa, e Paulo, o missionário dos gentios. Pedro era natural de Betsaida. Foi a ele que Jesus confiou a missão de confirmar os irmãos na fé. Paulo, de Tarso, perseguia a igreja nascente. Converte-se no caminho de Damasco. Após a conversão, torna-se missionário ardente do Evangelho, principalmente no meio dos gentios. Ambos foram martirizados em Roma. Rezemos nesse dia também pelo nosso Papa Francisco, na sua missão de confirmar a igreja no caminho do Evangelho. E para celebrarmos bem esse dia de Pedro e Paulo, esta grande solenidade da igreja, vamos refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. Jesus, que foi à região de Cesareia de Filipe, terra dos pagãos. É ali que ele quer comunicar com os seus discípulos, dialogar com eles e saber realmente, a partir do discipulado, a partir do segmento, o que eles percebem, o que eles pensam e o que eles estão, nesse sentido, entendendo do segmento, da prática dele, da vida de Jesus. Nesse trecho do Evangelho, então, inicia com o tema da identidade de Jesus. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Com esta pergunta, Jesus revela a sua identidade. Mas o que está em jogo não é, em si, para Jesus, a sua identidade, mas sim como está o discipulado, como está o caminho de cada discípulo. Eles o reconhecem ou não como Messias? Suas palavras e ações chegam nos discípulos, ajuda eles a reconhecer nele o enviado do Pai? A partir da resposta que eles darão, é que Jesus vai perceber em que lugar eles estão nesta dimensão do discipulado. Quem dizem ser o Filho do Homem? Pergunta Jesus. O Filho do Homem nos remete aqui à encarnação de Jesus. Aquele peregrino em Nazaré, na Galileia, na Judéia, na Samaria, que todos sabiam de onde ele vinha, mas também viam a revelação de Deus nos seus atos e palavras. Jesus utiliza essa expressão como título para referir-se a si mesmo, quanto ao seu ministério e também à sua glória celestial futura. Os discípulos conhecem, sabem que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, mas aqueles que estão fora, os homens, não conhecem a identidade de Jesus. E os discípulos respondem. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas. Isto é, a população reconhece em Jesus a profecia, mas não consegue dar um salto a mais. João Batista, aquele que é o precursor, que o próprio Herodes reconhecia como grande profeta. Elias e Jeremias, também havia uma tradição que anunciava que no tempo messiânico eles retornariam. Então a multidão, aqueles que seguem Jesus, que não vive próximo dele, colocam Jesus na linha da profecia, mas nada mais. E por isso então Jesus vai virar para os seus apóstolos, aqueles que comem, bebem, veem a sua ação, vivem com ele, partilham dos seus ensinamentos
pessoais, aquilo que ele fala para a multidão, às vezes em parábolas, para os seus discípulos, ele explica. Então as pessoas próximas. E Jesus então vai lhes perguntar: e vós, quem dizeis que eu sou? Agora a pergunta é feita a quem está próximo dele. A resposta não deve ser a mesma de quem não o conhece tão próximo como os discípulos. E Simão então responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Primeira e única vez que Jesus chama Simão por seu nome composto, Simão Pedro. Papel fundamental, revela assim o papel fundamental desse discípulo dentro do grupo. O verdadeiro discípulo reconhece Jesus, sua identidade, o Filho de Deus vivo. Reconhece a missão de Jesus e escutará do Mestre algo também sobre sua missão. Sobre esta pedra construirei a minha igreja. Após reconhecer a missão de Jesus como Messias e Senhor, poderão ser iniciados no caminho do amor e também na missão do próprio Jesus. Reconhecer Jesus como Messias e o Filho de Deus é o centro da fé. Queridos irmãos e irmãs, a partir desta pergunta que Jesus faz e hoje nos remete a cada um: quem você diz que eu sou? É a partir disso então que iremos verdadeiramente entender o caminho do Senhor e também percorrer esse caminho na dimensão missionária. Que Deus nos ajude o nosso Papa Francisco a nos confirmar no caminho da fé do Evangelho.